continuando. Aí, gente, na exocitose tem essa imagem aqui, que a gente tem um exemplo, tanto nesses tracejadinhos azuis como os pontinhos rosas, são materiais de secreção, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de via secretora constitutiva. Olha lá para dentro da célula, né? Acha lá o aparelho de Golgi, que a gente fala, o complexo de Golgi. Nessa imagem está escrito aparelho de Golgi. Né? Aí, lá na parte de cima, que a gente vai falar dessas moléculas que estão em azul, tem as proteínas solúveis recém-sintetizadas para secreção constitutiva, né? Que ocorre de maneira constitutiva para a célula, ou seja, a célula sempre está sendo programada a produzir essas proteínas. Tem algumas proteínas que são produzidas constitutivamente e liberadas pela célula. Algumas proteínas, elas são produzidas e ficam dentro das células até que a célula receba um estímulo para que essa secreção ocorra, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem ainda com a gravação? Tá gravando. O áudio tá bom? Ótimo, maravilha. Que bom, gente. Não se espantem com a minha voz, tá? Ela tá um pouquinho grossa, mas que bom que vocês estão me ouvindo bem. Qualquer problema, reportem aqui, por favor. Tá? Então, na exocitose, vocês já entenderam o processo básico, que é transporte de massa para o exterior da célula. Se for uma via secretora constitutiva, isso vai ocorrer de forma... esqueci a palavra. De forma direto pela célula, vamos dizer assim, de uma maneira bem básica, tá? E se for uma via secretora regulada, essa via precisa de um sinal, de um hormônio ou de um neurotransmissor, por exemplo, para que essas vesículas secretoras saiam da célula. Tá? Precisa de um estímulo. Quando ela é regulada, ela precisa de um sinal, um hormônio, um neurotransmissor, várias moléculas de proteína. Lá no aparelho de Golgi, ele vai endereçar, lembra? Gente, pode ser por conta da gravação. Bom, gente, ainda tá ruim? Para a maioria tá ruim a voz, como é que tá? Porque às vezes é gravação. Em algumas aulas, quando eu iniciei a gravação, começou a falhar. A internet também pode estar oscilando. Então, isso eu tô falando da minha experiência, tá? Todas as vezes que eu tentei gravar, a aula ficou... Hoje de manhã, isso não aconteceu. Rolou super bem, a gravação não ficou nada pesado. Mas outros professores já reportaram isso também. Mas é só a gente aguardar um pouquinho que pode voltar, tá bom? Continuem se comunicando da melhor maneira possível. Bom, no caso, depois da produção dessas proteínas, né, do dobramento de proteínas lá no complexo de Golgi, existe a distribuição dessas proteínas, a gente vai fazer essa triagem, né, uma separação, uma distribuição, né. Aqui no passo 1, ó, que é o amarelinho, está escrito direcionamento aos lisossomos mediados por sinal, né? Então, é uma sinalização celular que a gente vai direcionar essas vesículas. Nós temos aqui o exemplo do 2, que é aqui em rosinha, direcionamento para vesículas secretoras mediadas por sinal. Milho, acho que eu nem vou precisar do seu caderno, viu? Você tem isso daqui. Só um minutinho, tá? Já adiciono ela. E aí?
Pronto, já fiz. Já adicionei. Bom, gente, continuando. A gente tem, então, a via secretora regular. Aqui eu voltei, né, sem querer. Ok. Estamos novamente aqui na imagem. Então, a gente tem o direcionamento de vesículas mediadas por sinal, né, para secreção regulada, que é aquela que tem que ter a participação de um hormônio para acontecer. E a via secretora constitutiva, que ocorre constitutivamente, independente, né, não depende da propagação de um sinal, de um hormônio propriamente dito. Aqui a gente tem, na primeira imagem, um esqueminha, né, e na segunda a gente tem uma micrografia eletrônica, mostrando aqui para vocês a exocitose, tá? Então, a vesícula secretora, ela vai se aproximando, ela vai sendo levada lá para a periferia né? Tem o ancoramento na membrana, que ela se prende à membrana plasmática, para finalmente se fundir com ela, tá? Ocorre uma fusão, e assim, o material a ser secretado é liberado da célula, tá? Olha lá na segunda imagem que dá para a gente ver perfeitamente. A primeira vesícula, ela está próxima, né? Ela já está em posição de ancoramento, está lá perto da membrana plasmática, grudadinha. E a segunda vesícula que a gente consegue ver, ela já está em processo de fusão, né? Ela já se fundiu com a membrana plasmática e está liberando a molécula para ser secretada. Nesse caso aqui, ó, é uma liberação de insulina a partir da vesícula secretora de uma célula beta-pancreática, tá? Então, as vesículas de insulina ficam reservadas dentro da célula beta-pancreática e no momento que a gente se alimenta, que chega glicose, chega aminoácidos no nosso sangue, né? O nosso pâncreas consegue sentir esse sinal e aí libera, então, essas vesículas de insulina para a nossa corrente sanguínea. Aqui também a gente tem uma micrografia eletrônica, na verdade a A e a B, né? De exocitose. Vocês não estão conseguindo ver os slides? Estão conseguindo ver os slides na tela? Raquel, eu estou no slide 61. Tá, acompanha aqui com o slide mesmo da professora. Olha aqui a imagem bonita que tá aqui, tá? Mas eu tô no slide, para mim, aparece slide 61 de 82 no total. Uai. Então, acho que travou para você aí, Raquel, não? Será? Aguarda um pouquinho para ver se volta. Bom, gente, na imagem, tanto na A como na B, é de uma micrografia eletrônica de exocitose de mastócitos, que é uma célula, né, é uma célula de defesa, uma célula branca, tá? Aqui na figura A, ó, o mastócito, vocês conseguem ver várias bolinhas escuras dentro dele? Tá? São várias vesículas de secreção contendo histamina, elas são escuras, tá?
Essas vesículas são de histamina, que é uma molécula relacionada com o processo alérgico, processo inflamatório, e ela está guardada dentro da célula, ó, dentro das vesículas, tá? Posturar cheia de vesículas. Lá na figura B, a gente consegue visualizar, então, essa célula liberando essas vesículas secretoras. Olha como ela está diferente. Tá? Quando ela recebe um estímulo, ela é uma célula de defesa, para liberar a histamina, as vesículas de histamina. Qual é o problema, Tairine? O que está acontecendo? Então, a gente aguarda um pouco. Quando voltar, vocês me avisam. A internet está oscilando. Ainda estou na 61. No slide 61. Isso realmente não tem como a gente controlar. Só tem um pouquinho. Eu vou, então, atualizar a página, tá? Aí eu entro e saio de novo. Talvez melhore. Às vezes dá certo. Aguardem aí, tá bom? Bom, gente, deixa eu pela segunda vez antes de enviar a aula gravada para vocês, né? Já está gravando. E assim, aqui ao vivo, eu consigo tirar dúvidas de vocês. Me falem se melhorou, como é que está. Vou tentar abrir os slides novamente, tá? Ah, que bom. Mais alguém? Sim, com certeza. Vão sinalizando para mim. Vou abrir a aula novamente, só aguardo um pouquinho. A gravação continua, tá?
Travando não dá certo, não. A língua japonesa já é difícil, né? Mas a gente está tentando abrir aqui a aula, tudo com boa vontade dá certo. Uma hora vai dar certo. Gente, congestionamento na rede, só pode. A rede está ruim, aí a gente que sofre. Não deixa ele atrapalhar os seus estudos, não. Manda ele arrumar o que fazer. Sim, isso aí a gente já está trabalhando já. Não, mas então, Carol, o slide ainda está abrindo. Eu acho que como está abrindo, aí fica bem pesado. Eu tenho que esperar ele abrir para ver se a conexão ficou boa mesmo. Deixa eu só abrir o slide. Se eu abrir o slide e continuar ruim, é realmente alguma coisa com a internet. Aí eu dou uma desligo, ligo de novo, enfim. A gente dá um jeito. Ruim assim, nas outras aulas realmente não estava. Não estava tão difícil. Mas coisas que não são do nosso domínio, infelizmente. Senhor. Gente, não fale. Vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Ora. Isso. Habilidade. Vamos tentar. Eu vou tentar ver se abre ele melhor. Já vou fazendo isso enquanto
Essa bênção dessa aula vai abrindo. Também é difícil. Gente, eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês, aí eu abro, já reparti o arquivo, mas tá difícil mesmo. Vou abrir aqui o slide. Vou abrir. Vou compartilhar minha tela com vocês. O aplicativo. Certinho. Estão vendo os slides. Vocês estão conseguindo visualizar os slides no meu PowerPoint? Ok. Beleza, gente, vamos continuar. Então, aqui eu estou falando onde a gente parou aqui. Vou voltar só um pouquinho. Pronto. Qualquer coisa aí vocês me sinalizem, tá bom? Então, aqui nessa citose, a gente já comentou que a vesícula, né, ela se direciona na membrana, para a membrana celular, para ela poder sair. A gente tem um processo chamado de ancoramento, né? E depois ela fusiona, ela faz uma fusão com a membrana da célula para poder liberar esse conteúdo. A imagem aqui à direita, a gente tem um exemplo de uma vesícula secretora de célula beta pancreática, né, de secreção de insulina. E aqui a primeira vesícula, a gente consegue visualizar esse ancoramento, e a segunda, essa fusão com liberação desse conteúdo a ser secretado. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver um mastócito, tá? Fazendo exocitose de vesículas de histamina, né? Na primeira imagem aqui, ele tá quietinho. Professora. Ainda. Oi. Professora, acho que só agora seus slides do Teams abriram. Mas tem que fechar esse slide e continuar pelo PowerPoint. Vocês estão vendo do Teams ou vocês estão vendo da minha tela? Então, agora o do Teams sobrepôs. Ah, tá. Beleza, vou só parar aqui a apresentação, então. Pronto. Voltou aqui, então, para os slides, tá tudo certo.
Então, gente, nessa segunda imagem, na imagem B, a gente consegue visualizar esse mastócito, né, em ação. Então, ele libera esse conteúdo, essas vesículas, né, até fica um pouquinho difícil de visualizar a membrana certinha dele, porque tem várias vesículas se fundindo com a membrana para poder liberar essa histamina. Professora? Professora, tá sem imagem novamente. Vamos lá, então, novamente. Compartilhar, janela do aplicativo. E agora, voltar a ver os slides ou não? Voltou, Senhor, professora. voltou? Voltou. Certo. Obrigada. Bom. Aqui a gente tem um exemplo de exocitose regulada, tá? Que a gente pode, obviamente, a gente pode sofrer essa regulação, tá? Na parte dessa exocitose, situações que a gente pode ter, né? Aqui na A e na B, ó, acredita-se que essas vesículas se fundem com a membrana plasmática durante citocinese e a fagocitose, sejam derivadas dos endossomos. No caso aqui, esse suco de clivagem que a gente tem aqui, ó, no meio dessa célula, e na fagocitose, né, a gente tem a emissão desses pseudópodos, no caso da fagocitose, e no caso também de reparo de injúria para a liberação de substâncias. Bom, finalmente chegamos numa parte que está bem para o final da aula, tá, gente? Não sei quem está com os slides aí, todo o slide, está faltando bem pouco para acabar essa aula. Como eu disse para vocês em sala de aula, essa é a maior aula que eu tenho de material, que é para falar de membrana, e aí eu já aproveito para falar tudo. Composição de membrana, que a gente falou lá de lipídio, proteína, glicolipídio, colesterol, proteínas integrais, proteínas periféricas, o que é uma, o que é outra, quais são os tipos. A gente comentou na aula passada, na quarta-feira, já sobre canais iônicos, os regulados por voltagem, enfim. E aqui agora, para finalizar, eu dou alguns exemplos de sinalização celular, tá? Porque é através, basicamente, das membranas celulares que as células fazem comunicação. Então, aqui em relação a princípios gerais da sinalização celular, né, a gente fala de sinalização celular, comunicação celular, que é quando uma célula se comunica com a outra, troca substâncias, uma dá um estímulo para a outra, enfim. Depende muito da célula, depende muito da situação. Mas, basicamente, a partir de uma informação, né, um estímulo, a célula recebe um comando e ela tem uma resposta, tá? A gente também fala de transporte de moléculas, como a gente já discutiu, a difusão passiva, a difusão facilitada, os canais iônicos, transporte ativo, primário, secundário, né, transporte de moléculas pela membrana, transporte de massa pela membrana, que a gente falou da endocitose e da exocitose. A gente vai comentar agora sobre alguns tipos de receptores de membrana, tá? Proteínas, que são receptores de membrana, e tem três, basicamente, que a gente vai comentar. Os associados a canais iônicos, tá? Então, são receptores associados a canais iônicos, receptores acoplados à proteína G, e receptores associados a enzimas, tá? São receptores de membrana que têm essas associações para gerar um sinal para a célula e a célula responder a esse sinal, tá?
E a gente vai comentar um pouco de receptores intracelulares. A maioria dos receptores são na membrana celular, tá? A maioria dos receptores celulares são de membrana celular, tá? Da membrana plasmática. Mas existem alguns receptores que a gente chama de intracelulares, que eles podem ser tanto citoplasmático, ou seja, receptores que são encontrados no citoplasma, e receptores nucleares, que são receptores encontrados no núcleo da célula. Tá? E a gente discute aqui alguns exemplos de comunicação também. Algumas situações em que a célula está se comunicando e respondendo a algum determinado sinal. Então, basicamente, quando a gente fala de princípios gerais da sinalização celular, acompanhe aqui que o desenho vai aparecer aos pouquinhos. Nós temos uma célula sinalizadora. O que é essa célula sinalizadora? É a célula que vai gerar o sinal, tá? É ela que vai gerar uma molécula sinalizadora ou uma molécula sinal, e ela produz essa molécula e libera. Essa molécula sinal, então, ela vai encontrar o seu receptor, tá? Na célula-alvo, ela encontra seu receptor na célula-alvo, se liga ao seu receptor, tá? E gera um sinal para a célula-alvo, tá? Qual sinal? Depende do tipo de célula, depende da situação, depende da molécula sinal também, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para acontecer uma sinalização, eu preciso de uma molécula sinal, produzida pela célula sinalizadora, o receptor dessa molécula na célula-alvo, tá? Para eu gerar o que a gente chama de transdução de sinal, que é a passagem desse sinal, a célula-alvo entende e responde a esse sinal, tá? Então, a célula tem que ter essa capacidade de sentir e responder ao ambiente, interpretar esses sinais, tá? Que geralmente envolve moléculas, né? Envolve a parte química, a afinidade que a molécula sinal tem ao seu receptor, ela vai se ligar ao receptor, gerando um sinal intracelular. Quais são os tipos de comunicação celular? A gente tem a dependente de contato, tá? Aqui, a célula sinalizadora, ela produz essa molécula sinalizadora aqui, ó, essa rosinha pequenininha que vocês estão vendo. E se ela é dependente de contato, uma célula tem que estar em contato com a outra, tá? Aí a gente tem a célula-alvo, né? Lá na célula-alvo tem o quê? O seu receptor celular, e aí os dois se ligam e geram um sinal para a célula, tá? Esse é o tipo de comunicação dependente de contato. Na B, aqui, a gente tem a sinalização parácrina, tá? Que é o quê? Aqui a célula sinalizadora, que tem esse núcleozinho marrom, produz essa molécula sinal, que é vermelhinha, e libera ela, tá? Faz por exocitose, por exemplo, libera essa molécula. E daí essa molécula atinge as células-alvo, que estão próximas, tá? Estão do ladinho. Elas se ligam ao seu receptor celular, né? E gera o tal sinal. Na comunicação celular sináptica, que é o que ocorre, né, entre os neurônios e outras células, tá? O sinal, né, a molécula sinal é o neurotransmissor, o neurônio produz e libera, tá, na sinapse, a molécula sinal que vai atingir a célula-alvo, sei lá, se for um músculo esquelético, por exemplo, essa molécula sinal vai se ligar ao receptor da célula-alvo, gerando a resposta. Também temos a sinalização endócrina, né? Essa palavra é um pouco mais conhecida,
Para ser uma sinalização endócrina, gente, olha lá, localiza lá a molécula, desculpa, a célula sinalizadora, que aqui está escrito célula endócrina. Ela produz a molécula sinal dela, libera. Para onde essa molécula está indo? Para a corrente sanguínea, ó. Tá? Ela atinge a corrente sanguínea e aí entra, né, no sangue, e através do sangue ela tem acesso a outra célula, ou seja, longe da onde ela foi produzida. Tá? Então, para ser uma sinalização endócrina, a molécula sinal, ela viaja pelo sangue e atinge as células alvos que estão presentes em outros tecidos, tá? Longe do local de ação dela. Desculpa. E, finalmente, a sinalização autócrina, que é quando a célula produz a molécula sinal e essa molécula sinal tem sinal nela mesma, tá? Então, eu posso dizer que a célula sinalizadora é a célula alvo também, porque a célula sinalizadora produz e libera a molécula sinal, essa molécula se liga no receptor da própria célula, gerando um sinal para ela, tá? Esses tipos de comunicação celular existem, tá bom? Então, o que vocês têm que focar aqui? Se for dependente de contato, como o próprio nome diz, as células, tanto a célula sinalizadora como a célula alvo, precisam estar em contato, tá? Beleza? A molécula sinal, nesse caso, fica na membrana, presa na membrana celular. E aí é dependente de contato, porque elas precisam chegar bem pertinho uma da outra para que a molécula sinal se ligue ao seu receptor. Se for uma sinalização parácrina, a célula sinalizadora, ela está do ladinho, provavelmente no mesmo tecido, tá? Que a célula-alvo, mas ela libera o seu conteúdo, que vai atingir a célula que está do lado, a vizinha. A sináptica envolve os neurônios e a célula-alvo, né, que pode ser um neurônio também, ou outra célula, uma célula muscular, enfim. Se for endócrina, a molécula sinal, ela é um hormônio, porque ela viaja pelo sangue, ela vai agir longe do local de produção dela, é produzida no local do organismo, e ela vai ter ação em outra parte, tá? Em outra célula de outro tecido. E a autócrina, tá? A molécula sinal, ela tem efeito na própria célula que a produziu. Bom, aqui, ó, a gente tem um exemplo, né? A resposta pode ser diferente, dependendo da célula, por isso que eu falo para vocês, qual vai ser a resposta, professor? Depende da célula, tá? Aqui eu tenho 3 tipos de células para mostrar para vocês. E um exemplo de molécula sinal, que é a acetilcolina. Ó, a molécula dela está aqui embaixo, a molécula da acetilcolina. Em verdinho, em todas as células, é o receptor, tá? Proteína receptora ou receptor celular. A acetilcolina é a molécula sinal, tá? E nesses exemplos aqui, a gente tem célula muscular cardíaca, célula da glândula salivar e a célula muscular esquelética, tá? Então, vamos pensar num momento que a gente, por exemplo, está se alimentando, tá? Está ingerindo alimento, está mastigando, está se alimentando. Na célula muscular cardíaca, a acetilcolina, ela vai se ligar no receptor, tá? E dá um sinal para a célula de fazer o quê? Reduzir a velocidade e a força de contração, tá? Então, a gente vai diminuir
os batimentos cardíacos, tá? Vai dar uma relaxada, tá certo? Na glândula salivar, né, a acetilcolina, ela estimula o quê? Já é outra célula, então o efeito vai ser diferente, tá? Vocês estão vendo essas vesículas de saliva, né? Glândula salivar, ela vai ter vesículas de saliva, a célula vai ter vesículas de saliva dentro dela. E a acetilcolina, nesse caso, ela se liga no receptor e estimula a secreção dessa saliva, ou seja, a saída dessas vesículas de saliva, né? O que acontece também quando a gente está se alimentando, né? Salivação. E a célula muscular esquelética, vamos imaginar, né? Os músculos da face, os músculos envolvidos na mastigação, o que eles precisam fazer? Contração muscular. E aí a acetilcolina, ela se liga no receptor também, ó, é uma ligação um pouco diferente aqui, são duas moléculas de acetilcolina, né? E vai estimular a contração muscular, tá vendo? Então a molécula sinal, ela é a mensagem para a célula, né? Mas o efeito, tá? A resposta vai depender do tipo celular. Vai depender do tecido que essa molécula está atingindo. Bom, dependendo do estímulo e da propagação do sinal, né, dependendo do estímulo que a célula recebe, ela pode se adaptar para sobreviver, né? Isso acontece. Dependendo do estímulo, a célula cresce, se divide, se prolifera. Dependendo do estímulo, a célula pode se diferenciar, ou seja, a célula ser um tipo de célula e ela virar outro tipo de célula, tá? O efeito, ele pode alterar o comportamento da célula em uma direção. Aí a gente tem eventos como mudanças no movimento, metabolismo, adaptação, a expressão gênica, né, que vai mexer em alguns genes da célula para ela produzir determinadas proteínas, depende muito do estímulo. E para a célula receber esse estímulo, ela precisa de molécula, né, sinal, que se liga ao seu receptor e vai gerar um sinal para a célula que gera a resposta, tá? Daí a gente se pergunta, e na ausência de sinal, o que acontece? Se a célula ficar completamente sem receber nenhum sinal, tá? Ela vai se programar para morrer. O natural de acontecer é a célula sem nenhum sinal, ela se programa para morrer por apoptose, que é um tipo de morte celular, tá certo? Bom, aqui nós temos uma imagem bem genérica, que só tem figuras para exemplificar um tipo de sinal, tá? Não tem nome de enzima, não tem nome específico de proteína. É uma maneira bem geral da gente explicar como ocorre essa transdução de sinal, tá? Então, lá em cima, a gente tem uma molécula sinal, ó, extracelular, tá? A proteína receptora, que eu posso chamar também de receptor celular, né? Esse receptor, então, se liga a essa molécula sinal, tá? Esse evento pode ativar outras proteínas, tá? Ó, e aí a gente tem o quê? Amplificação desse sinal, propagação desse sinal, que são moléculas sendo ativadas, tá? São os mensageiros intracelulares, que vai gerar, então, lá no finalzinho, ó, vê as caixinhas. Metabolismo alterado, forma o movimento de célula, expressão gênica, vai gerar essa resposta, tá certo? É isso que a gente chama de transdução de sinal. A partir de um receptor celular, a partir de uma molécula sinal, a célula recebe esse estímulo, tá? E aí ocorre a transdução de sinal para que a célula responda, tá? Altere as suas funções para responder a esse estímulo. Então, nós temos, por mais que a molécula sinal esteja lá do lado de fora,
e o receptor esteja na membrana, a gente vai ter ativação de moléculas sinalizadoras dentro da célula, ou seja, intracelulares, tá? Proteínas que vão efetivar esse efeito, vão fazer acontecer essa resposta, tá? Os receptores de superfície, que a gente fala, os receptores lá da membrana plasmática, né, eles recebem um sinal extracelular, ou seja, de fora da célula, mas gera um sinal intracelular, tá? E volto a falar para vocês que existem receptores intracelulares também. A maioria dos receptores são na membrana plasmática, porém existem receptores intracelulares. Aqui, ó, a maioria são receptores de superfície celular. Aí a gente vai conversar, como eu falei para vocês anteriormente, os tipos de receptores de membranas, tá? De superfície celular. Receptor de membrana e receptor de superfície celular significa a mesma coisa, indica o mesmo tipo de receptor, tá bom? Bom, aqui no A dessa imagem, a gente tem receptores associados a canais iônicos, tá? Que o canal iônico, ele recebe a molécula sinal, ó, são receptores associados a canais, né? Então, quando o receptor recebe se liga à molécula sinal, tá vendo aqui o canal fechado? Agora, quando esse canal está com a molécula sinal ligado, o que acontece com esse canal? Se abre, tá? Para passagem de íons, né? Então, receptores associados a canais iônicos, vem uma molécula sinal, isso eu já falei para vocês na aula passada, né? Canais iônicos dependentes de ligante, lembra? Então, eu tenho um ligante, que no caso é a molécula sinal, ela se liga ao receptor, no caso, ele é um canal iônico, então ele se abre para passagem de íons. Aqui no B, nós temos receptores associados à proteína G, tá? Existem muitos tipos de receptores que são associados a essa proteína, a proteína G, tá? Por isso que a gente chama de receptores associados à proteína G. Então, nós temos aqui a proteína G, a enzima, também próxima a ela, né? E o receptor está aqui em verde, tá? A molécula sinal se liga ao receptor, olha o que acontece, ele se associa com a proteína G, tá? Ativa essa proteína G, e aí a proteína G vai se ligar à enzima, que vai gerar aquele sinal que eu falei para vocês aqui, ó, vou até voltar, tá? Ó, uma ativa a outra, e aí vai gerando o sinal vai sendo propagado, tá? Então, se o receptor ele for acoplado à proteína G, a gente chama de receptor associado à proteína G, tá? A molécula sinal se liga ao receptor, ativa a proteína G, que ativa a próxima enzima, que ativa a próxima, e assim vai propagando esse sinal. E, por fim, nesse caso aqui, temos receptores associados a enzimas, que é um receptor celular que ele tem associação com uma enzima, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o receptor, né? As duas subunidades dele. A molécula sinal, ó, se liga ao receptor, une os domínios catalíticos desse receptor, tá? Nesse caso aqui, ó, aí ativa esse receptor para poder ativar a enzima e gerar o sinal, ou a molécula sinal aqui, ó, tá associada a uma enzima, tá bem pertinho, quando esse receptor é ativado, tá vendo as duas subunidades dele, a molécula sinal se liga e une as duas subunidades e associa com uma enzima, e aí uma ativa a outra, que ativa a outra, né? Ativa uma cascata de sinalização, que a gente chama, para fazer a transdução do sinal. Aqui temos, eu vou passar um exemplo de receptores associados a canais iônicos,
né? A gente fala bastante no caso das sinapses, dos neurônios, ó, aqui a gente vê canal de cálcio, tá? Esses receptores associados a canais iônicos convertem sinais químicos em sinais elétricos, ou seja, a molécula sinal né, tem a sua estrutura química e ela estimula a célula a produzir um sinal elétrico, no caso dos neurônios, né? Então, os canais iônicos são controlados por transmissores, no caso das sinapses. Aí a gente tem como exemplo aqui alguns neurotransmissores. A noradrenalina, a acetilcolina, tem a dopamina, a serotonina, tem muitas moléculas, né? Química, o sinal químico, que vai estimular a célula a gerar um sinal elétrico. Tá? E quando a gente estava falando de canais, vocês conseguem visualizar bastante canais de cálcio aqui, ó. Tá? As vesículas para liberar neurotransmissores, tá vendo? Então, a gente recebeu um sinal aqui, abertura desses canais, a célula, nesse caso, é estimulada a liberar essas vesículas sinápticas, ó. Aí, olha para as bolinhas vermelhas, tá? Olha aonde elas estão se ligando, são neurotransmissores, né? O sinal químico que a gente fala, elas se ligam aos receptores do próximo neurônio, ó, do neurônio pós-ganglionar, se ligam a receptores, que são canais iônicos. O que eles fazem? Esses neurotransmissores vão abrir outros canais para gerar um potencial de ação na célula, gerar um sinal elétrico, tá? E é isso que a gente fala de converter sinal químico em sinal elétrico, a partir de um neurotransmissor, que é uma molécula química, vamos dizer assim, ele se ligou ao receptor celular, que é um canal iônico, fazendo com que esse canal iônico se abra e permita a entrada de íons sódio, nesse exemplo aqui, tá? Aqui nós temos exemplo de receptor acoplado à proteína G. Eu já expliquei os 3 tipos de receptores, agora a gente consegue passar por cada um deles e dando um exemplo de cada um, tá? Aqui está o nome em inglês, tá? Que a gente chama de GPCR, quando a gente fala de receptor acoplado à proteína G. Vocês podem ver já nessa sigla na maioria dos livros. A estrutura é semelhante, tá? Tem uma cadeia polipeptídica e geralmente esses receptores são serpentinas. Lembra quando a gente estava falando de proteína integral, que ela atravessa a membrana? Eu falei que as serpentinas são proteínas integrais que atravessam 7 vezes a membrana da célula, tá? A gente também chama isso de 7 domínios transmembrana, tá? Enfim. E aí a gente tem ativação de subunidades da proteína G, né? Se é um receptor acoplado à proteína G, a molécula sinal se liga ao receptor e vai ativar a proteína G, né? E vai gerar um sinal para a célula. E um exemplo também de receptores associados. Ai, desculpa. Receptores associados a enzimas são também proteínas transmembrana, ou seja, proteínas integrais. Tem um domínio de interação com o ligante, que é extracelular, aqui a parte que vai ligar com a molécula sinal, com o ligante, né? Ele é do lado de fora da célula. Tem o domínio citoplasmático, que é dentro da célula, e ele pode ele pode ser a enzima, esse domínio citoplasmático, essa parte de dentro, ou associada a uma enzima, tá bom? A maioria desses domínios citoplasmático, a gente chama de tirosina quinase. Não sei se eu já falei para vocês, toda enzima quinase adiciona fosfato, tá? Toda enzima quinase adiciona fosfato nas moléculas, na molécula que ela tem o alvo dessa enzima. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o domínio aqui, que está inativo, tá? Quando a molécula sinal se liga ao receptor,
esse domínio fica ativo, né? Atividade de sinase estimulada. Sinase é a mesma coisa que quinase, tá? Sinase ou quinase tá certo. E aí, se ela é uma quinase, ela adiciona, então, fosfatos, tá? Nesses resíduos de tirosina, que é um aminoácido. E olha só como gera um sinal para a célula, tá? Que ativa proteínas sinalizadoras. Então, o sinal é propagado, ou seja, ele é amplificado, a célula sente esse sinal para poder reagir, para ter a reação, tá bom? Cliquei errado. Bom, exemplos de sinalização celular, que a gente vai discutir várias vezes dentro da nossa disciplina, tá? Na ingestão de nutrientes, tá? Carboidratos, lipídios, proteínas, que a gente vai comentar sobre metabolismo, a digestão, tá? Como o que ocorre, como é que as células do trato gastrointestinal, né, conseguem sentir e responder ao processo de digestão, liberando enzimas, liberando outras moléculas para a gente ser capaz de digerir os alimentos. A absorção de glicose, por exemplo, que eu já mostrei para vocês anteriormente, lá nos enterócitos, é um tipo de transporte, lembra? Transporte ativo secundário com sódio, que eu mostrei a imagem para vocês. A entrada de glicose na corrente sanguínea, a gente também vai discutir. Tudo transporte de molécula, nesse caso aqui. Estímulo de células beta-pancreáticas para liberação de insulina através da glicose. A gente sabe que tem que ingerir glicose, basicamente, para ter o estímulo de liberação de insulina, né? Quando a gente se alimenta. Aqui, ó. Secreção dos grânulos de insulina. Quando aqui a gente tem um exemplo da insulina se ligando ao receptor dos adipócitos. Lembra que o hormônio, ele se liga no receptor, né? E vai gerar um sinal na célula-alvo. Tudo isso. A gente mostra um processo geral, né? De sinalização, mas entendo que cada célula, a gente tem milhares de células dentro do nosso organismo, né? Muitos tipos celulares que vão reagir a moléculas de formas diferentes. E aqui eu consigo mostrar para vocês também um exemplo de sinal para a gente produzir um lipídio, né, na lipogênese e na lipólise. Não se preocupe que isso aqui são exemplos, para mostrar exemplos do que o que eu falei nessa parte de sinalização. Todos esses processos que eu vou comentar, a gente vai ter aula, tá? E vai falar sobre isso novamente. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês alguns exemplos de sinalização celular. Quando a gente absorve nutrientes, por exemplo, ó, aqui é um enterócito, né? Uma célula absortiva intestinal. Precisa ter transporte pela membrana? Precisa. No caso da glicose e da galactose, por exemplo, é transporte ativo secundário com sódio, que eu mostrei uma outra imagem para vocês, que mostra o enterócito, né? O receptor, né? Que vai fazer essa passagem, tanto da glicose como do sódio juntos, os dois entram no enterócito. Aqui, no caso da frutose, é a difusão facilitada, que até agora vocês já ouviram bastante falar o que é uma difusão facilitada, então vai ter um transportador aqui, tá? Um carreador, que vai permitir essa passagem. Aminoácidos, por exemplo, a gente tem transporte ativo ou transporte ativo secundário com sódio. O transporte ativo é aquele primário que tem gasto de energia. Lembra que transporte ativo secundário não tem gasto de energia, mas precisa de um íon cotransportado para o transporte acontecer, tá? Quando é difusão simples, no caso de ácidos graxos de cadeia curta, né? O que é difusão simples? A molécula se difunde livremente pela membrana, sem a necessidade de um facilitador, tá certo? Aqui é um exemplo de transporte através de membrana e sinalização também, que a célula está recebendo essas moléculas. No caso da secreção de insulina, ó, a gente vai ter um sinal.
Então, olha para essa imagem, né? Acostuma a vista nela. Acha lá a glicose. Acredito que vocês estejam vendo o meu mouse, então segue o apontamento dele aqui. A gente tem a glicose, tá? Ela tem o transportador dela, ó, essa glicose, é uma molécula, né? Normal, um açúcar. Ela vai passar para dentro da célula pelo transportador de glicose. Dentro da célula, de uma maneira geral, não vou entrar em detalhes, não se preocupem, tá? Essa glicose vai ser metabolizada e essa célula vai produzir ATP, tá? Esse ATP, ó, vai influenciar canais iônicos, tá vendo? Ó? Canal de potássio, canal de cálcio, ó. Cálcio entra na célula, tem um monte de cálcio intracelular, que teve abertura de canal iônico, tá vendo? Isso tudo é o sinal que a glicose está causando, tá? E esse cálcio, nesse exemplo aqui, o cálcio ele vai estimular o quê? A saída das vesículas de insulina. O que a célula vai fazer? Então, com essa vesícula, exocitose, tá? Vai fazer a exocitose dessas vesículas e vai sair insulina da célula. Tá vendo o que um sinal gera, tá? Quem é a molécula sinal, nesse caso aqui? A glicose, tá? Aí ela teve o transportador dela, ela gerou esse sinal para a célula, tá? Abrindo canais, ó, permitindo a entrada de cálcio. O cálcio ativou proteínas que estimularam a célula a fazer exocitose da insulina, e a gente tem secreção de insulina, tá? A célula beta-pancreática, célula produtora de insulina no pâncreas. Aqui eu tenho um exemplo de quando a insulina, né? Agora, quem é a molécula sinal? Nesse exemplo aqui, a molécula sinal era a glicose, foi ela que disparou a toda essa sinalização, né? Agora, quem é a molécula sinal desse exemplo? A insulina. Aí a insulina vai se ligar no seu receptor. O receptor ativado, ele vai ativar outras proteínas, tá? Nesse caso aqui, a insulina estimula a célula muscular, por exemplo, a captar a glicose. Ó, a glicose está toda aqui do lado de fora, o músculo precisa se alimentar dessa glicose, né? E o transportador de glicose, ele não está na membrana. Quem manda esse transportador de glicose para a membrana é o sinal que a insulina gera. Então, a insulina é a molécula sinal, estimula, ativa esse receptor e estimula que o transportador de glicose vá até a membrana para que a glicose consiga entrar. Estão vendo o que um sinal gera para a célula? Aqui, no caso, né, a gente vai falar muito dessa imagem, não se assustem. Aqui é só, lembra do triacilglicerol que eu falei para vocês, a molécula de reserva de energia, né, onde a gente guarda lá no tecido adiposo o excesso de gordura que a gente ingere, ou que o nosso corpo produz, né? Para a gente produzir triacilglicerol, ó, a gente precisa de 3 ácidos graxos, né? E de uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos vêm lá da corrente sanguínea, aqui é um vaso sanguíneo. Esses ácidos graxos vêm lá da corrente sanguínea, são captados, né? Transporte de membrana de novo. São captados por esse adipócito, e esse adipócito, então, usa esses ácidos graxos para produzir o triacilglicerol, tá? Se quiserem dar uma olhada na imagem depois, a gente vai voltar nela no dia dessa aula aqui, ó. Não se preocupem. Aqui outro exemplo de sinalização, que é a quebra da gordura, a lipólise, né? Ó, a molécula sinal aqui, ó, catecolaminas. A adrenalina, por exemplo, é uma catecolamina, tá? Um hormônio, que vai ser a molécula sinal, também a mesma coisa. Vai se ligar ao seu receptor,
gerar um sinal intracelular, ó, ativar proteínas, ativar enzimas, né? Enzimas lipases, nesse caso aqui, que são enzimas que quebram lipídios, tá? Então, a partir de um sinal, a gente teve ativação de enzimas, de lipases. Essas lipases, quando ela encontra um lipídio na frente dela, o triacilglicerol, ela começa a quebrar. E aí, por isso que a gente tem esse estímulo de quebra de gordura. Tudo isso é sinalização celular, gente. A molécula sinal se ligou ao seu receptor, gerou um sinal intracelular que vai gerar uma resposta, tá certo? Aqui são mecanismos, a célula pode responder de maneira parecida, dependendo da célula. Ai, desculpa. Tá? Aqui, ó, adrenalina de novo. É o mesmo exemplo lá da lipólise, tá? Lembra que a adrenalina é uma catecolamina. Então, aqui a gente tem adrenalina, se for numa célula muscular, por exemplo, tá? Se for no músculo, a adrenalina vai se ligar ao seu receptor, bonitinho aqui, tá? Vai gerar o sinal intracelular, ó, ativação de proteínas, de segundos mensageiros. Olha lá a resposta que a célula vai ter, tá? Lá na caixinha amarela, degradação de glicogênio, vai começar a pegar carboidrato, tá? Dentro do músculo. Se fosse no tecido, num adipócito, numa célula que guarda gordura, a adrenalina é o mesma molécula, né? Mas a célula é diferente, sim. Então, a resposta vai ser diferente também, tá? A degradação de lipídios. No caso do músculo, a adrenalina vai gerar sinal para degradar carboidrato. Então, outro exemplo de molécula sinal é a mesma, mas o efeito vai ser diferente porque são células diferentes, tá? No caso de receptores intracelulares, tem um pouco para comentar, mas acho que vocês já entenderam. A molécula ela consegue entrar na célula, tá? No caso aqui, o cortisol, ele se difunde na membrana plasmática, ó. Dentro da célula tem um receptor, que a gente chama de receptor intracelular, né? E aí ele se liga, ó, ao seu receptor e vai lá no núcleo o efeito dele, tá? Então, aqui da mesma maneira, ó, a gente tem esse receptor aqui na membrana, beleza, gerou um sinal, só que ativou uma proteína aqui, ó. Olha para onde ela está ativa, essa PKA ativa, isso é só um exemplo, tá, gente? No caso dessa PKA ativa, ó, ela entra no núcleo da célula, tá? E vai regular, vai ter uma ação dentro desse núcleo. Então, quando a gente trata de receptor intracelular, a gente trata de receptor citoplasmático e receptor dentro do núcleo, tá bom? Acabou. Essas são as referências que eu indico desses livros aqui, o Alberts, que acho que vocês já conhecem. O Tortora, Princípio de Anatomia e Fisiologia, também é muito bom, a gente acha pelos temas, né? Mas é muito melhor a gente sempre procurar livros de biologia celular. E esse do Alberts é muito bom, tá? Bom, gente, finalmente essa aula acabou. Vocês ainda estão aí? Tá todo mundo vivo? Vou liberar a gravação.